capítulo 13, verso 42. Amém, igreja? Todos acharam? Amém. E diz assim: e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Só isso aí tá bom, amém? Eu sei que a tradução de vocês está diferente, mas vocês podem dizer isso aí. Tá certo? Então vamos ler junto? E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, igreja? Vocês creem que essa palavra é verdadeira? Você crê que foi o próprio Deus? O próprio Jesus mesmo? Então desocupa a tua mão. Exalta Ele com mais palmas. Exalta Ele com glória. Aleluia. Viva o teu pensamento no céu. Porque Ele já se faz presente neste lugar. Oh, Deus eterno. Teu mano aqui cedendo, Pai. Ele não viu a tua palavra. Eu te vi não vi nada. Mas o Senhor, Pai, porque escreveu. Então que a tua palavra venha alimentar o teu povo. Que o teu povo olhe nas tuas mãos. Que o instrumento da tua palavra. Faz eu falar, Deus. Tudo aquilo que eu quero que tua igreja ouça. A tua noiva, Senhor. Nós queremos ouvir a palavra. Em teu nome, Jesus. Eu te peço e já te agradeço. E o teu filho diz amém. Oh, Deus, te glorificando aí. Aleluia, Jesus. Hoje nós vamos falar de um lugar que as pessoas, elas, muitas vezes ela diz que não quer ir, ela não gosta, mas não parece, muitas vezes não parece que é isso que nós ouvimos, amém? Nós hoje vamos falar, o nosso tema é céu ou inferno. Descubra o seu destino eterno. Amém, igreja? É um tema muito fácil pra gente ouvir, mas para pregar não é fácil, é difícil. É um tema que é bom pra gente refletir. Hoje nós iremos falar hoje aqui sobre o inferno. Você acredita que existe inferno? Sim. Vocês têm certeza que existe inferno? Sim. Vocês acreditam que existe Hades? Sim. Sim. Então eu vou dizer a você que Hades e inferno é diferente. Eles não são iguais. Amém? Mas só que eu vou começar aqui logo a falar para você. Antes de falar do céu e do inferno, eu quero dizer a vocês que toda pessoa tem uma alma. Vocês têm uma alma? Sim. Pois essa alma, acredite se quiser, o teu corpo pode sofrer o que quiser. Ele pode ser baleado, ele pode ser estrangulado, ele pode ter um acidente de carro, seu corpo pode ficar todo destruído e acabado. Mas a tua alma, ela não morre. Ela como é que diz? Imortal. Essa alma não vai sofrer dano nenhum aqui na terra. Por quê? Porque, pastora, mas essa alma aí é daqueles só que não aceitaram Jesus do ímpio. Não. Essa alma que eu estou dizendo, que é imortal, tanto faz de ímpio como de justo. Amém? Então essa alma, ela é imortal. Ela suporta qualquer coisa. Ela não consegue ninguém destruir ela. Ela não consegue morrer. E quem é que morre? O corpo. Amém? Quem é que morre? O corpo do homem, o corpo físico. Ele morre. Mas essa alma, ela não morre. Mas o que é que acontece com a alma? Quando o corpo, ele sofre algo que tira a vida do corpo, do homem. Essa alma, quando ela ouviu a palavra, ela se firmou no Evangelho de Cristo, ela crê no Senhor Jesus Cristo, ela sabe que existe inferno, ela sabe que existe céu. Essa alma, assim que ela sai do corpo, imediatamente ela vai para, como é que diz? O paraíso. Assim que ela sai do corpo, ela vai para o paraíso. Mas essa alma, eu disse que é a alma que foi o quê? Convertida, que crê no Senhor Jesus Cristo. Isso é muito sério para quem brinca com o Evangelho. Lembre muito bem que não vai ter tempo de você dizer, na hora H, eu peço,
por qualquer motivo, por qualquer desculpa. Tem pessoas que assim, ela ouve a verdade, ela conhece a verdade, mas ela quer uma desculpa para poder seguir a verdade. Então essa pessoa, ela aceita Jesus, mas ela fica na corda bamba. Hoje eu não vou, hoje eu não quero, hoje é porque disso, é por causa daquilo. Eu quero que você entenda uma coisa: a Bíblia foi escrita pelo próprio Deus. Os homens escreveram, mas foi pensamento do próprio Deus. Não tem como eu e você mudar. A Bíblia está escrita, olha, tudo que você lê em Gênesis, ela vai completar a cada momento que você vai lendo a Bíblia, ela vai confirmando o que está escrito no começo, no meio e no fim. Por quê? Porque Jesus, ele é o começo, ele é o princípio e ele é o fim. Então não tem como eu e você mudar. Então essa pessoa que ela larga Jesus ou fica brincando de ser crente, os olhos da chama de fogo, ele conhece, ele tira o raio-x da nossa alma e do nosso corpo físico. Então essa alma diretamente ela vai para o Hades. Mas, pastora, ela vai para o Hades fazer o quê? Porque ela não se destrói. Então ela imediatamente ela vai para o Hades. Amém? Que é diferente do inferno. Se você pensa que você vai para o Hades e chegar lá, você vai estar batendo papo, conversando, trocando ideia com alguém, nem o diabo vai querer bater papo com você. Porque lá é uma sala de espera. Mas nessa sala de espera já tem um tormento na tua vida. O teu corpo foi lançado na terra, foi jogado lá, e a tua alma fica lá esperando. Esperando o quê? Esperando o juízo final. Então, creia você se quiser. A pessoa pode dizer: vem cá, pastora, como é que a senhora sabe disso? Simplesmente porque de uma parábola que fala de um homem rico, um homem que não tinha temor a Deus, um homem avarento, um homem ruim, um homem que não cria em Deus, um homem que era maligno, um homem que gostava de fazer o mal. E dessas pessoas que têm a mente que só quer pender para o mal, creia que o teu destino está marcado lá no Hades. Não tem como você dizer para Deus que você é um coitadinho ou uma coitadinha. A ordem é seguir o verdadeiro Deus e andar no caminho verdadeiro, sem olhar para a direita nem para a esquerda. Não importa que ele faz errar, o que importa é que sua alma é que vai padecer. Então o que ele faz errar, que ele faz tropeçar, o diabo queria fazer Jesus tropeçar, e Jesus chamou ele de pedra de tropeço. Então as pessoas que servem para lhe fazer tropeçar no Evangelho, ela é uma pedra de tropeço para você. Se você não cuida, meu filho, cuidado de alguma vida, se afasta. É melhor do que se afastar de você, de Deus, amém? É necessário entender que Jesus não vai ter pena de nenhum de nós. Ele diz que não terá nenhum, por justo, ou por culpado, ou por inocente. Lembre que as almas, elas vão seguir caminhos diferentes. Então, esse homem rico, fraudulento, mentiroso, enganador, porque o que a gente mais vê é gente mentirosa, gente de mau caráter. Nós temos que entender que nós não estamos brincando com o homem, nós estamos brincando com o Criador. Então esse homem era um mau caráter. Esse homem não tinha um firmamento certo com Deus. Ele tinha dois pensamentos. Ele tinha um pensamento no dinheiro e um pensamento de humilhar as outras pessoas. E Deus, o próprio Jesus, dá testemunho dele. O próprio Jesus disse que um dia este homem morre. E diz, o que foi que eu disse a você? A alma que crê, que anda nos caminhos do Senhor, ela vai para o paraíso imediatamente. A que anda com coisas enganosas, mentindo, enganando e vira as costas para Deus, ela sai para o Hades. Amém? Amém? Esse homem, ele morreu e imediatamente a alma dele foi para o Hades. Quando chegou lá, a alma dele acordou. E ele viu que ele estava num lugar de tormento. Ele viu que ele estava num lugar e ele ficou apavorado, ele queria sair dali. Mas o próprio texto diz que ele não pôde sair.
Lembre que você pode estar com a metralhadora, lá você não vai ter ela. Lembre que você pode estar correndo atrás do dinheiro, lá você não vai ter ele. Lembre que você lá vai estar correndo atrás de uma menininha para você namorar e dizer que você não vai cumprir com as ordenanças de Deus, porque dessa menina, lá ela não vai estar lá. Lá é você, e você, e você. Deus não lhe terá como inocente, porque se você não é tão ingênuo para correr atrás de menina antes do tempo, você não é ingênuo para conhecer a palavra e a verdade de Deus. Então Deus não vai ter você como inocente. Se você tem a malícia de criar maldade para destruir outras vidas, aquilo que Deus criou, Deus não terá você como inocente. Deus não vai ter você que você vai dizer, foi ele que me enganou. Jesus disse, será ele mais poderoso e mais forte e mais temível do que eu? Deus na tua palavra ele diz, não tema o que o homem pode lhe fazer, mas tema aquele que tem o poder e a autoridade para lhe lançar do inferno no lago de fogo no céu. Meu Deus! Então é muito complicado você ficar brincando com o teu corpo físico. Lembre que a alma ela é imortal. Amém? Aí mesmo onde a gente leu, no 13:41, o próprio Jesus vai estar provando para mim e para você o tempo todo, Kaique, que o inferno existe. Amém? Amém. Para que a gente não fique duvidando, o Hades, o cara apareceu lá e a gente sabe que o Hades existe. Ele vai ficar lá esperando. Tem gente que diz, morreu, foi logo para o inferno. O Hades, junto do inferno, é um refresco. É um suquinho, bem geladinho. O Hades ainda não é o sofrimento que o homem está pensando que vai ter. O inferno é bem pior. E Jesus aqui, ele fala do inferno. Ele mostra para mim e para você, provando que há o inferno. Na Bíblia inteira ele vem dizendo, não se engane. Não se engane com a ciência. Não se engane com a sabedoria humana. Não se engane com o teórico, com o Papa. Não se engane. Não se engane com o padre. Padre e Papa também eles fazem teologia, mas a teologia dele é defalcada, é enganosa, é mentirosa. Ele ensina o homem a adorar a imagem. Ele manda adorar, manda lupe, manda enganar, manda você adorar a Senhora do Amparo, manda adorar Maria. Eu não tenho nada contra Maria, porque tanto Maria como eu e como você, nós somos salvos pela graça. Não é à toa que o próprio anjo chega para Maria e diz, mulher, tu foi agraciada, tu foi escolhida pela graça. Então eu não tenho nada contra Maria, porque se eu tiver alguma coisa contra Maria, eu tenho contra mim, mas eu tenho contra esses teólogos mentirosos que ficam enganando pessoas, em vez de usar a verdade, a palavra da verdade, manejar e falar o que está nela. Eles ficam enganando as pessoas, tirando a divindade do próprio Criador para enganar as pessoas. E eles inventam que tem purgatório, eles inventam que tem isso. Não tem purgatório, tem Hades e tem inferno. Meu Deus! Então, aqui, aonde Jesus fala aqui no 41, ele diz assim, 13:41, o Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajudarão do seu reino todos os que servem de pedra de e os que praticam o mal. Os que praticam o mal, veja só, viu? Aí o que é que ele vai fazer com essas pessoas que praticam o mal? Ele quer dar uma de coitadinho. Olha, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Você está entendendo isso? Você entendeu? Aqui é o que é céu? Não. Aqui é inferno. Fornalha de fogo, chama de fogo, enxofre. Jesus aqui começa falando do inferno, aqui onde nós lemos em Mateus 25.
Mateus 25, 46. Nós vamos ver para onde é que o ímpio vai. Você sabe quem é o ímpio, né? Aqueles que andam na maldade, aqueles que andam no mau caminho. Pastor, eu não sou ímpio, não. Eu vou provar a vocês que vocês também é ímpio. Eu vou provar ainda que vocês ainda é ímpio. É necessário se consertar. É necessário andar na linha com Jesus. Porque não é eu que estou falando do inferno. É Ele que está provando na palavra que o inferno existe e que eu e você tem que fugir de lá. Não é a intenção de Deus que eu e você vai parar no inferno, mas é a intenção da nossa mente, da nossa vontade de ir. Eu não quero. Eu não quero ir. Então, Mateus 25, 46. Olha o que diz aqui. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Quem vai para o castigo eterno? O injusto. O injusto. Jesus novamente ele está provando aqui para mim e para você. Ele diz que é o castigo. Não é que você está castigo? Castigo eterno está o quê? Tormento. E aonde é que vai ter tormento? Lá terá o tormento. Você já pensou o que é tormento? A pessoa sente uma depressãozinha, sente uma angústia no coração, já fica desesperada. Imagina você ser atormentado, sem a presença do Espírito Santo, sem o sangue do Cordeiro, sem a graça de Deus. Já pensou? Então Jesus ele está falando o tempo todo aqui sobre eu e você andar com Jesus na santidade. Para onde o ímpio vai? Para onde é que eles vão ser mandados? Mas esse tormento aí, você está vendo que ele está dizendo, ó, que é no lugar do inferno. Tormento é lá que vai ter. E estes irão para castigo eterno. Uma coisa eterna é uma coisa que nunca mais vai passar. Não é um negócio que você diz assim, eu vou passar aqui um dia, que nem muitos vão para o presídio e dizem assim, mamãe vai me tirar de lá. Mamãe tem uma casa, vai vender. Mamãe vai me tirar de lá porque meu pai tem dinheiro. Meu tio é traficante. Meu pai trafica. Meu pai tem dinheiro. Meu pai vai pagar para eu sair de lá. Lá não vai ter isso. Lá vai ser milhões e milhões e milhões de anos você lá sendo castigado, atormentado. É melhor você pensar o seu desejozinho de pegar uma arma, o seu desejo de estar com o bolso cheio de dinheiro e o seu desejozinho de estar pegando as menininhas. Tem muito que rola assim, eu não vou para a igreja não, porque eu vou para a igreja que tem muitas mulheres. Fala aquela que você vai se perder, relaxa. É lá que ela vai te meter logo na boca do diabo. Vontade da passa, mas inferno aqui é eterno. Fala baixo. Nós vamos ver aí Mateus 13, 41. Travou a tela. É mesmo? 13, 41. A gente leu agora, não foi? Foi. Mas é outra coisa aqui. Ei, glória! Traz a revelação, Jesus. Glória. Deus. 13, 41. Aí diz assim: o filho do homem, olha, o filho do homem é quem? Jesus. Quem está falando isso aqui? Jesus. Eu não sei a Bíblia de vocês, mas minha Bíblia que ela tem destaque vermelho, que sempre é Jesus que está falando. Mas aí, nesse verso aí, 37, assim, e Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Tem gente que ela recebeu a semente do eterno, mas ela está continuando no campo. Ela está continuando no mundo, ouvindo quem não deve ouvir, falando como quem não deve falar e querendo crer naquele que está falando a ele. O próprio Paulo diz assim, ó, se tu pensa só nessas coisas do mundo, se tu pensa neste mundo, tu é um tolo. Tu é um tolo. Porque é o que nós vamos viver lá, os salvos. Minha filha, eu senti saudade
agarradinhos aqui. Desde o momento mais gostoso e mais feliz que vocês tiveram, vocês não vão sentir falta disso aqui. Aleluia. Eu estou com a visão tão ruim aqui que eu não sei, não estou enxergando direito, mas é onde ele está falando, é onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Eu botei 13h41, mas não é. Olha só, deixa para lá, mas eu vou dizer uma coisa a você. Jesus, ele fala aqui sobre o tormento, sobre o inferno, mas eu acredito que muitos aí sabem essa fala que eu vou falar. Amém. Jesus diz que esses que vão ser jogados, que eles vão para um lugar aonde o bicho dele nunca morre e o fogo nunca se apaga. Isso daí é muito forte. Quando eu disse a você que tem muitos teólogos que eles ficam pregando idolatrias, pregando coisas, porque tem gente que diz assim, ó, eu gosto de fazer o que eu quero. Jesus, você foi chamado, não foi para fazer o que você quer, mas foi para fazer o que eu quero. É por isso que ele disse, negue-se a você mesmo. Agora é engraçado que essas pessoas que ainda estão com pensamento do mundo, com desejo do mundo, com desejo de mamão no dinheiro, elas ainda querem ser cheias do Espírito Santo de Deus. Você já viu isso, tio? Elas veem os outros, mas ela não diz assim, não, mas ele mudou as vestes dele, mudou o jeito dele, eles frequentam culto, eles oram, eles buscam, eles vão para culto de oração. É isso que eu tenho que ser. Se você quer algo de Deus, você começa a fazer. Nada vem de graça para o homem. A salvação é de graça, mas é para você buscar, é para você ter renúncia, renunciar aquilo que lhe atrai para o mundo e lhe tira da presença de Deus. Então a nossa oração deve ser, Senhor, tira de mim tudo aquilo que quer me tirar do Senhor. Essa é nossa oração. Porque Deus não vai ter ninguém por inocente. Deus, Ele quer que eu e você tenham comunhão. Faça a justiça de Deus. Ande em comunhão com os outros. Deus não quer íntimo se você não vive. Também ninguém vai ser íntimo de Deus se você não comunhar com Ele. Como é que você não participa da carne, do sangue de Cristo? Você está dizendo que você não faz parte de Cristo. Eu fico boba de tempo de ceia, a pessoa perde a ceia. Jesus disse, cadê sua comunhão comigo? Aqueles que vão sumir é aqueles que fazem a justiça do Pai. E aí passou pelo corpo, pelo sangue, pela alma, pelo batismo, desceu as águas, se batizou, segue a justiça de Deus, participa da ceia, não fica fora do corpo. Aleluia. E Jesus, ele continua nos chamando a atenção. Ele disse os ímpios, o Hades, que é o destino dos ímpios e da alma dos ímpios, logo após a morte do corpo físico, tanto no Hades como no paraíso, que é o destino daquele que foram levados e remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. Agora, eu quero perguntar uma coisa a vocês. Você acha que Jesus, ele esquece de alguma coisa? Não. Vocês acreditam que vocês vão para a faculdade e a ciência está tão avançada que ela começa a dizer a vocês que o inferno é lenda. Elas começam a dizer que o céu é lenda. Elas começam a dizer, vocês acham que vocês vão para o céu mesmo? Isso é lenda, isso é invenção, isso é carochinha, isso é história contada por homem. Mas Jesus, ele vem provando aqui vários versículos que eu e você tem que saber, tem que ter consciência que o inferno existe. Olha que abre em Apocalipse 20:14. Olha para quem foi criado no inferno. Aleluia. Olha para quem foi criado no inferno.
Apocalipse 21, 14. Acharam? Amém. É 20, 14, gente. 20, verso 14. Glória a Deus. Ei, glória. Glória. Então a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E logo o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago De fogo. Veja só, o inferno ele foi criado para quem? Para o diabo, para a morte e para quem mais? Para os anjos caídos. A intenção de Deus não é mandar nenhum de nós para o inferno. O desejo de Deus é que eu e você seja salvo. O desejo de Deus é que eu e você vá morar no céu. Deus não criou o inferno para o homem. Por que, André Valdo? Deus não criou o céu para o homem. Porque o homem ele criou a imagem e semelhança dele. Deus sempre quis salvar o homem. Deus sempre fez de tudo para trazer o homem para perto dele. Deus disse: vocês agora fazem parte do céu, mas nós é que vamos para o inferno. Mas a vontade de Deus, a palavra de Deus diz assim: eu não me alegro com aqueles que vão para o inferno. Aqueles que seguem para o inferno, Deus não se alegra. Aonde é que eu posso ver isso? Olha aí em Ezequiel 18, 23. Olha qual é o desejo de Deus. Ezequiel. Glória a Deus. Ezequiel 18, 23. Glória. Amém. Glória a Deus. Achou? Amém. 18, 23. Olha o que é que Deus diz aqui. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Deus está fazendo uma pergunta aí, sim ou não? Sim. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva. Mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Nas suas transgressões com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Então Deus tem desejo que eu e você. Qual é o grande desejo de Deus? Ele pergunta: vocês pensam que eu tenho desejo na morte do ímpio? Ele não tem desejo. Ele quer que eu e você se salve. Mas ele diz assim: ó, se por um acaso você ouviu a palavra, você até vai para o meu evangelho, mas depois você virou as costas para mim, nem do que tu fez na minha obra eu vou lembrar mais. Segura aí. Ele disse: eu não lembro mais. Aí tem muitas igrejas aí que estão pregando, sabe o quê? Salva uma vez, salva a vida toda. Aí tem um bocado de gente, pregador, ministro, ungido, até pastor, vendendo droga, no tráfico, matando, tirando vida. E diz: ah, mas eu aceitei Jesus um dia. Salva uma vez, salva a vida toda. Seria Deus injusto? Então a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Se você voltar atrás, tudo que tu fez, sabe o que é isso também? Eu estou no evangelho, eu estou fazendo coisa de ímpio. Já disse até o que tu faz, eu nem lembro. Porque tu não faz de coração. O meu desejo não é que vocês vão, porque eu não criei o inferno para vocês. Jesus diz em várias passagens. Vocês querem saber o que quer dizer isso? O seu bicho nunca morre. Você sabe o que quer dizer isso? Olha só o que é que ele está dizendo. Ele está dizendo: olha, minha filha, ele está dizendo aonde o seu bicho nunca morre, aonde ele vai jogar o homem ímpio, aquele que não se consertar dos seus erros, do seu pecado. Porque muitas vezes a pessoa diz: eu sou crente, mas só é de nome, mas tem vida de ímpio lá fora. Aí diz: eu caí, pastor, uma vez. E caiu quantas vezes mais? E tu?
tormento, sendo atormentado. Lá, meu filho, o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Um dia, o que foi que eu falei a vocês quando a alma sai do corpo? Vai para onde? Vai para lá, não é isso? Aí Jesus disse, olha, mas não vai ser assim direto. Vai chegar uma hora que eu vou ter que convidar o teu corpo vir para se encontrar com a tua alma. Tenha calma, está tudo no controle. Então, Jesus, eu só estou explicando aqui o que é essa frase que Jesus fala tanto na Bíblia. Jesus está dizendo aonde o bicho nunca morre. Ele diz o seu bicho. Você percebeu isso? Aonde o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apagará. Por que dia vai se apagar? Passar milhões e milhões e milhões e ele nunca vai apagar. A culpa vai estar com você, o sofrimento vai estar com você, a aflição vai estar com você, o seu pecado não vai apagar. As dores, tormento que vai passar não vai apagar. Então ele está dizendo assim, no julgamento final, aonde o teu corpo estiver, ele vai ter que vir até a tua alma. Os meninos que estão distraídos, presta atenção na palavra, meu filho, viu? Não se distrai, você já se distrai demais lá fora, aqui dentro, pensa na palavra de Deus. Veja só, Jesus quando falou isso, quando o homem, a alma sai, a alma segue o destino dela e o corpo faz o quê? Mas tem corpo que morre afogado. Tem corpo que os bichos comem no mato. Tem gente que apodrece dentro de uma mata e ninguém nunca acha o corpo. Como essa alma vai se encontrar até ele? Jesus disse, eu, o Todo-Poderoso, o Senhor do Senhor, eu vou fazer com que aonde ele estiver, ele venha e ouça a minha voz, ele me assim cumprir a alma dele. Jesus está falando aqui, nós vamos já ler aí em Apocalipse. Jesus falando sobre desse bicho que nunca morre. Aí mais na frente, me lembra isso aí que eu vou te explicar direitinho. Olha o que é que está escrito em Mateus 5:21. Porque nós estamos falando da vida do ímpio que vai para o inferno, sim ou não? Aí tem gente que diz assim, pastor, eu não matei, eu nunca roubei, eu não engano ninguém, eu sou trabalhador, eu ando direitinho. Por que pastora? Eu não vou ter medo porque eu não vou parar no inferno, pastora. Eu não vou para esse lugar porque eu sou um homem direito. Eu não roubo, eu não mato, eu sou trabalhador, todo mundo me conhece que eu sou trabalhador. Aí eu vou lhe provar que o próprio Cristo falando que tu também é um ímpio. Foi o que eu disse a você que eu ia provar vocês. Eu gosto quando Jesus fala, porque aí você vai reivindicar aqui agora. Não tem como reivindicar. Então, Mateus 5:21. Olha só o que é que ele fala. Ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate. E ainda quem matar estará sujeito a julgamento. É o quê? Condenação. Amém? Estará em julgamento. Eu, porém, lhe digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, isso daí deixa pra lá, só é até aqui. Mas vocês entenderam aí? Amém. Mas tem alguma tradução aí diferente da minha? Tem? Tá chamando de quê aí? Lê aí bem alto. Hã? O 21 e o 22, lê aí. Raca, né? Raca. Tem raça? É raca. É raca mesmo. Lê aí a tradução.
expressão. Aí a outra volta é diferente. Ouvido que foi dito aos antigos: Sim. não matarás, mas qualquer um que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo. E qualquer um que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer um que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Pronto. Então veja bem, as pessoas dizem assim: eu sou trabalhador, eu trabalho. Ah, pastora, aqui está dizendo, ó. Ouviram que diz o antigo: não mate. Eu não mato ninguém. Então não matará. Aí já disse: tá bom. Mas vocês, por algum motivo, por brincadeira, ou por raiva, ou por ódio, chamar seu irmão de tolo ou de raca, que quer dizer louco, você vai ser julgado, você vai ser condenado ao inferno sem julgamento. E agora me diz, o que é que você me diz? A gente só vê pessoas que sua maluca, seu louco, isso daí é maluca. Eu já vejo marido dizendo isso com a mulher direto. Você sabe que aqui o próprio Jesus está dizendo: eu nem vou julgar você, eu vou lançar você logo no inferno, porque eu lhe dei o mandamento para que você não diga essas coisas. Quando você sabe por quê, aí eu estava dizendo: mas Deus, todo mundo fala. Aí Deus disse: tá bom, se eu chamar seu filho de cachorro, você é o quê? Cachorro. Eu digo: eu sou uma cachorra. Aí eu disse: pois é. Então, e se eu chamar sua mãe de galinha? Eu também sou uma galinha. Entendi. Como é que você chama seu irmão, que é filho do mesmo Deus, de louco? Você está dizendo que ele é maluco. Ele é doido. Se ele é nosso pai, como é que você vai chamar ele de louco? Aí Jesus disse: não é só você dizer: eu não mato, eu não roubo, eu sou bom rapaz, eu trabalho. Mas você é ímpio. Sua boca é suja. Você não segue os meus mandamentos. Você me chama de louco. É muito complicado você chegar. Eu já vejo o pai dizer: seu filho de uma égua. Ele chama a própria mãe dele de égua. Será que ela recebe o que uma égua recebe? Será que ela sofre como a égua sofre? Ela aguenta os pesos que botam em cima dela, os panacum, as porradas, as cacetadas que ela ganha. Preste atenção, Kaique. Nós devemos se alegrar para se consertar na vida, não é com essas besteiras. Amém, igreja? Então, Jesus falou aqui para mim, você. Tem gente que diz assim: mas isso eu faço direto. Eu chamo direto minha mulher de bestalhada, de tola, de louca, de idiota. Jesus diz assim: pois você não vai ter nem julgamento, você vai direto para o inferno. E como é que esse julgamento aqui é só para quem está lá fora? Porque se Jesus botasse o chocalho aqui, tem um bocado que já chamou a mulher de louca, até a mãe já chamou. Até o mais santo dos homens já chamou outro de louco. Tem gente que já chamou a pastora de doida. Segura. Imagina. Chama. Aí você vai, chamou a pastora, se chama o próprio Deus, não vai me chamar. Quem sou eu diante de Deus Altíssimo? Então, eu estou provando aqui a você que o inferno existe. E o céu também existe. Olha. Aí agora você vê, olha o que foi que Mateus 10, 28 está dizendo. Mateus 10, 28. Ei, glória. Ó. Meu Deus. Olha o que é que Deus diz. As pessoas têm medo de tantas coisas, né? Mas não tem medo de ir para o inferno. Ah, pastora, eu não estou indo porque fulano lá disse: se me pegar usando maconha de novo, vai me dar uns pau. Você tem medo dele? E por que não se conserta? Mas você tem medo de Deus? Olha o que é que Deus diz aí para você, ó, relaxado. Diz aqui, ó: não tema os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tema aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ó, ele diz assim: tema a mim, porque eu tenho poder. Eu sou todo poderoso. Tem gente que diz assim: ah, fulano é o cara, eu quero ser que nem ele. Seja que nem Jesus. Imite a Jesus. Se você for imitar o homem, você vai se lascar.
Olha aí. A gente faz o que pode, o homem ser salvo. Mas é você que tem que decidir ser salvo. Aleluia. Ninguém aqui é criança, meu filho. Ninguém aqui é bebê. Um menino desse, apesar de ser criança, bota ele no 10º andar e manda ele se jogar para ver se ele se joga. Ainda que o pai dele esteja cá embaixo, vai, meu filho, vai. Ele não vai confiar. Ele não vai se jogar. Então, portanto, ele já sabe que é céu e é o inferno. É. Amém? Tem que pegar a visão. Olha aí. Vigia. Aí fica um bocado de gente procurando desculpa para servir a Jesus. Você pagaria o que ele pagou naquela cruz? Não pagaria. Então veja bem, abra aí Timóteo 2,3, o que é que Timóteo diz? Bota em 1 Timóteo 2,3. E glória. Glória a Deus. Aleluia. 1 Timóteo 2,3, acharam? Amém. 2, 3. É. Amém. Ó, ele está dizendo assim, ó. Participe do meu sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Então, a pessoa quando vê as coisas apertando de um lado, aí a pessoa vem seguir a Cristo. É a segunda? É a segunda? É. Cadê? Eu li a segunda? Depois comigo, andar brincando como um bom soldado de Cristo. E no outro está o quê? E no outro está o quê? Porque isto é bom e agradável diante de Deus. Não, esse aqui. Paulo disse o quê? Sofre comigo. Sofre comigo. Como bom soldado. Tem pessoas, tio. Primeiro. Tem pessoas que elas não aguentam passar nenhuma aflição. É. Aí a pessoa está lá, está no erro, está no crime, o diabo massacrando, sendo escravo, sendo bicho. Antes de ter o julgamento, ele já é bicho. Porque não pode ir na rua, não pode ir na loja, não pode ir no supermercado, não pode andar com a menina namorando na rua, porque virou fugitivo. Escravo. Aí Jesus vai lá e diz assim, eu vou lhe dar, preste atenção, Davidson, deixa cair que eu ouvir a palavra, para se libertar mais. Então a palavra diz o seguinte, Jesus lhe chama, lhe dá o banho do sangue do cordeiro, lhe lava, lhe tira a sujeira que o diabo botou lá, sujeira de porco, de imundo, de coisa mal, de coisa ruim. Aí depois que tá cá, eu queria comer um lanche agora, não tenho dinheiro, eu vou voltar lá para a lama de novo. Olha aí. Paulo está lhe dando um conselho, sofra como um bom soldado de Cristo, seja homem. Passe fome, mas fique no povo de Deus. É melhor do que você estar comendo caminha com o diabo. É verdade. Moisés, ele poderia ser o próximo faraó que vinha depois dele. Ele tinha tudo do bom e do melhor. Tinha garfos de ouro, tinha súbito que ele mandava e desmandava. Mas Moisés disse, eu prefiro sofrer com o povo de Deus do que comer caviar com o faraó. Porque faraó simboliza diabo, Satanás. E tem muitas pessoas que preferem estar se vendendo para Satanás do que passar uma horinha de fome, porque é de um lanche. Porque é de um lanche. Tome vergonha na sua cara, que o preço que Jesus pagou pela tua alma, você pode comer, você nem ia aguentar comer os lanches que esse preço ia dar. Você ia ficar que nem o povo do Egito, botando lá as carnes pelo nariz, vomitando pelo nariz, de tanto comer. A primeira prova, você já se joga no colo do diabo. Lembre que o diabo não é Jesus não, viu? Jesus tem misericórdia e usa da graça, mas o diabo não. O diabo não tem pena de ninguém não. Quando ele mais vê você sofrendo, mas ele dá gargalhada. Mas ele gosta. Veja só. Agora vamos ver aqui em Apocalipse 20, verso 11. Apocalipse. E glória. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse 20, verso 11.
Acharam? Amém. Diz assim: vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Viu o quê? Mortos, grandes e pequenos. Pronto. Que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outros livros. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Jesus quer que eu e você vá para a segunda morte? Não é lugar bom de ir para a segunda morte, viu? O lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Veja bem. Aqui, olhem só o que eu vou dizer. Vi um grande trono branco. De quem era esse grande trono branco? O grande, o todo-poderoso. Quando o trono dele se apareceu, tio, diz que todas as nações fugiram. A santidade dele é tão grande que eles não iam conseguir chegar perto. Agora, o interessante é: a terra e o céu fugiram da presença. Ó, não foi só as pessoas não, os céus. Quem vai ficar diante de um Deus daquele tremendo? Um dia o povo diz a Moisés: ei, Deus só fala com você? Manda ele falar com a gente também. Eu não quero que Deus fale comigo. Aí Moisés: tudo bem. Deus, eles querem que o Senhor fale mais comigo, não fale com ele. Deus está bom. Na hora que Deus se apresentou no monte, eu acho que foi a gente se cagando, saindo correndo. O povo ficou apavorado no terror quando viu os montes. Só com a glória de Deus. Os montes tremendo e saindo lava lá de cima, derramando fogo. O povo só faltou morrer de medo. Não, Moisés, não! Fala você com ele, a gente não quer mais falar com ele, não. Imagina aqui, quando apareceu esse Deus em pessoa no trono dele, diz que os céus e a terra fugiram da presença e não se achou lugar, ó, para eles. Vi também os mortos e os grandes e os... Quem é que está falando isso? É João. João está falando. Ele diz que viu quem? Os mortos. Os mortos. Quem são os mortos? Ele viu lá os mortos. Quem são os mortos? Não, todos os mortos. Todos. É isso que eu quero que você entenda. Morreram os que estavam com Cristo e os que estavam sem Cristo. É por isso que eu disse que é bom você ficar atento. Olha só, ele diz que João está falando aqui, ó. Vi também os mortos, os grandes e os que estavam em pé diante do trono. Muitas vezes a gente se engana, né? Aí João disse que ele viu os grandes e os pequenos. Ele disse: ó, sabe quem estava lá? Allan Kardec, Buda. Sabe quem estava lá? Aquele pai de chiqueiro lá. Sabe quem estava lá? O presidente da república. Sabe quem estava lá? Ele está dizendo nome. Estavam os grandes. Aqui não está dizendo que é criança e menino, não. Aqui está dizendo que estavam os grandão. Os que se acham Allan Kardec. Que diz que ele é, meu pai, que eles viram o pai do espiritismo. Aqui no Brasil, porque não foi ele que criou o espiritismo. Ele aprendeu nos Estados Unidos e viu lá, fazendo lá as mandingas lá dele, dizendo que invocava os mortos, e ele trouxe essa porcaria, esse diabo aqui pro Brasil. Mas ele está lá também. Os grandes, os pequenos, os pobres, os ricos, todos aqueles que serão julgados. Pastora, que negócio é esse? Que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outros livros e livros. Tem um livro aqui que diz que é das obras. Veja só, o povo diz assim: os crentes serão julgados não. Certo, não serão julgados não, né? Lá tem um livro grande que chama o livro da vida do Cordeiro.
Tudo que acontece na minha vida e na sua está lá escrito. Por quem? O próprio Jesus é que escreve. Quem é que vai dizer que aquilo ali não está no negócio ali? Para ele abrir o telão e dizer quem é você ali relaxado. Só porque você falou isso, quando ele lançar logo lá e disse que eu estou mentindo. Quem é doido? Então o nome do livro é o quê? O livro da vida do Cordeiro. Tem esse livro. Pastora, eu nem queria estar nesse livro das obras, não. Querendo ou não, está nas obras de todo mundo. Do injusto e do injusto, está nas obras. Tudo que aí você faz está lá escrito direitinho. Os livros das obras. Mas tem esse livro que é o livro da vida do Cordeiro. Aí agora eu vou falar do bicho nunca morre. Jesus agora diz assim, agora diante do meu trono eu chamo todos diante de mim. Ema, traga os mortos. Todas as almas que estão aqui, salva e não salva, eu quero as almas aqui. Ei, o bicho comeu, mas ele acabou de novo, voltou na terra de novo, não foi? Porque a gente fica pensando, como é que o cachorro comeu? E o cachorro não acabou, não? E o cachorro mesmo que ele morreu sem cagar, não foi para a terra, não? Aí Jesus diz que a terra e o mar e as matas e o diabo e o inferno vai dar conta das vidas. Aí Jesus diz, essas almas daqui e o corpo aonde tiver, venha. Só uma ordem que ele deu, as almas tudo vai vir, vai se encontrar com sua própria alma. Aí vai entrar. Aí agora, Jesus disse, já que todos estão aqui, agora está na hora da gente fazer, olha só para você entender, viu? Todos estão lá, quem estão lá? Diante do trono do Cordeiro de Deus, porque a palavra diz aqui que terra e céu, todos fugiram da presença de Deus, do trono, quando Deus se apresentou no trono dele para o juízo final. Rapaz, só de eu falar aqui, eu estou toda arrepiada, viu? Porque o negócio é forte. Ninguém fica pensando em bestagem, negócio de lanchinho, negócio de dinheirinho no bolso, vendendo sua alma pro diabo, você vai ver o que tu vai comer lá, meu filho. Você vai ver o que tu vai comer lá. Aí olha o que foi que houve. Quando chega lá que todas as almas vêm, é por isso que Jesus falava várias vezes isso. Aonde o seu bicho nunca morre. E o fogo nunca se apaga. Aí, na hora que foi a hora do julgamento, vai formar, né? Uma grande coluna de quê? Colunas de anjos super poderosos, muito forte. E vai dizer, as ovelhas e os cordeiros do lado direito, os bodes e as cabras do lado esquerdo. Aí é que tem a separação, entendeu? Mas nessa hora que é todo mundo junto. Vem diante do trono de Deus. E agora repare o desespero de quem ficou do lado esquerdo. Por quê, pastora? Porque veja bem, eu falei do rico que ele acordou a alma dele lá e ele estava no Hades. Mas também teve o ladrão da cruz. Que o ladrão da cruz, ele estava no lado direito. Olha que a Bíblia ela tem explicação para tudo. Até lá no dia do julgamento vai ter. Nunca queira ficar do lado esquerdo. O lado de esquerda é considerado do diabo. O lado direito é considerado de Deus. Lado esquerdo, o diabo, o inferno. Lado direito, o céu, o Deus. Então o ladrão que foi salvo, ele estava do lado direito. Do lado esquerdo, o outro foi para o inferno. De que lado vocês estão? Não sabem? Direito. Mas ficaram pensando, eu acho que vocês não estão salvos. Isso aí, bora. De que lado vocês estão? Pelo amor de Deus. Então, o que estava do lado direito, ele era o quê? Ladrão. Jesus usa da graça e da misericórdia com todo mundo. Jesus quer que todo mundo seja o quê? Preste atenção, André, não tira atenção. Jesus quer que todos sejam salvos. André Valdo, eu já falei com você. Olha só. Então o ladrão que estava do lado direito, ele disse assim, Senhor, quando o Senhor for ao teu reino, lembra-te de mim. Aí Jesus disse, hoje mesmo estará comigo. Glória. Jesus disse que ele estaria no paraíso, não foi? Mas aquele rico, ele estava no Hades, certo? Aí eu fico imaginando
quando esse ladrão chegou lá. Aí, Pedro, Tiago, apóstolo Paulo, Abraão, todo o seu chefe, vem cá, tu não era ladrão, tu não roubou a vida toda? Oxe, gente errada não vem para aqui. Por que foi que você veio? Porque naquele momento eu decidi minha vida. Aleluia! Eu decidi crer no Senhor Jesus Cristo. Eu decidi entregar minha vida a Ele. Agora eu não sei porque Ele me salvou. Porque eu sou ladrão. Eu roubei. Eu só sei que eu estou aqui. Eu estou salvo. Eu estou muito feliz, Abraão. Eu estou muito feliz, Pedro. Eu estou muito feliz, Paulo. Glória a Deus. Era para as pessoas que estão aqui, estão nessa felicidade também. Porque outrora, muitos eram prostituto, mulher de biscate, homem de biscate, ladrão, traficante, cheirador de pó, cheirador de tudo. Já ia dizer cheirador de outras coisas aqui. De maconha. Deu risada à toa. Então, repare. Mas aí Deus me chamou e me salvou. Amém? Amém. Aí, agora, nós não vamos fugir. Então, todos que estão do lado direito, Glória a Deus. todos que estão do lado esquerdo, Jesus, ele jamais ia cuidar de bode e de cabra. Lembre disso, não faça atitude de bode nem de cabra. Tudo que você tiver de resolver, você chama e resolve, mas prefira ser ovelha e cordeiro, porque Jesus é cordeiro. O nome do livro é o livro da vida do cordeiro, não do bode. Então Jesus nesta hora fez, e aí ele diz, todas as almas vêm se encontrar. Todos os corpos vêm se encontrar com suas almas. Aí, veio se encontrar. Agora fez a separação. Quem separou? Em grandes corredores, separado pelos anjos fortes e poderosos. Muitos poderosos. Aqueles que estavam do lado esquerdo ficou desesperado. Deixa eu passar! Eu quero ir para o lado direito! Porque ele já sabia que esperava ele do outro lado. Eu quero ir! Por favor! Os anjos poderosos nem se mexiam, que eles nem podiam. O poder é tão grande que eles nem conseguem tocar. Quem está lá não passa para cá! Quem está cá não passa para lá! O lugar de decidir onde você quer ficar, no lugar direito ou no esquerdo, é hoje! É aqui na terra! Quem quando chega lá, não vai ter desejo seu não, viu? A sentença já está marcada. E diz que eles ficaram do lado, e todos que ficaram do lado esquerdo foram julgados e condenados. Essa é a condenação aí. Eles foram jogados com quem? Ele foi sozinho? Eles foram com quem? Foi com quem? Não, filha, eu falei para vocês aqui que eles estavam lá, a alma deles sozinho. Ele se encontrou com quem? Com o corpo. Então ele foi sozinho para lá? Agora aí é que está o inferno. Aí esse inferno aqui é o lago de fogo e enxofre. Aí Jesus diz, aonde o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Preste bem atenção a isso. Jesus chamou de bicho porque seu bicho nunca morre. Jesus diz assim, seu corpo, ele deteriorou, ele ficou podre, ele morreu e ele teve a vida lá na terra limitada, mas agora ele ficou igual a alma. O seu corpo agora virou imortal, eternamente. Aí quando junta a alma com o corpo, agora os bichos que estavam, imagina os morotó que estavam lá. Você sabe o que é que Jesus chama de bicho? Você sabe o que é que ele chama? Ele chama de bicho corpo do homem. Ele diz, você agora é um bicho. Você não faz mais parte do céu. Você não faz parte mais da minha semelhança. Você é o rejeitado, condenado. Você, o diabo, a morte e os anjos caídos vão todos para o fogo do inferno. E esse bicho aí, que é o teu corpo, nunca mais vai morrer. Você vai suportar ele eternamente. Aí você pensa que é outra coisa. O fogo não vai se apagar e o corpo agora virou bicho. Por quê? Porque agora Jesus disse assim, vocês aqui e eu, nós somos o que de Deus? Deus fez eu e você o quê? Aquele povo lá vai perder a semelhança de Deus e a imagem. Deus diz, o homem sem a imagem dele, sem a semelhança, sem a bondade dele é o quê? Bicho. Entenderam? Por isso que Jesus fala direto. Aonde o seu bicho está aí na sua, seu bicho.
Aonde o seu bicho. Marcos 9:48. Pois é, aonde o seu bicho nunca vai morrer e o fogo nunca vai se apagar. Ele diz: o fogo do inferno que eu criei para o diabo, para a morte e para os anjos caídos, porque eu não criei para o homem, eu não criei minha imagem e semelhança para ser lançado no inferno. O desejo meu, o desejo do Todo-Poderoso é que eu e você seja salvo. Glória a Deus. Mas Jesus tentou, Evaldo, livrar muitos daquilo lá. Você vê que a intenção de Deus, tio, não é levar o homem para o inferno, não é que você vire bicho. Isso aqui é triste, né? Você perder a imagem e semelhança do Criador e agora ganhar a imagem de quem? Do bicho, do diabo. O diabo é considerado um bicho. É por isso que as pessoas, quando estão no crime, a gente olha para eles e parece bicho. Porque as atitudes dele não é de Deus, não é de amor, porque Deus é um Deus amoroso, é um Deus bondoso, é um Deus da misericórdia, é um Deus da graça. Aí tem gente que diz assim: eu não acredito que Deus que ama tanta gente, que é tão amoroso, tão mansinho, vai fazer isso. Mas as passagens que eu lhe mostrei, eu ainda vou mostrar ainda aqui a você ainda. Foi o próprio Jesus que disse. É ele que chama de bicho. Você vê que a pessoa, quando ela está no crime, ela perde aquela afeição de Deus. Ela perde a imagem de Deus. Você olha para a pessoa, parece um bicho, parece um monstro. Olha assim já. Você vê que ele se caracteriza igual o demônio. É pince aqui, é pince no nariz, é na língua. O diabo vai habitando ali e eles começam a demoniar. Porque o demônio toma conta, porque ele está se formando igual ao bicho e não a Jesus. Então Jesus chama de bicho. Agora está aí. Você não pediu? Você não escolheu lá na terra? Seguia o diabo? Seguia o bicho? Agora a minha imagem vai sair de você. Imagina a cara desse povo lá. Imagina. Já pensou, Ismael? Hoje você está aqui, o povo olha para mim e para você, o povo não sai correndo, não se assusta. Não é que a gente é tão bonitinho assim, né? Mas tem a imagem de Deus. Tem imagem. Aí a pessoa olha, ela não se assusta. Mas imagina esse povo lá que o próprio Jesus diz: agora ele está aí. O senhor não deu tanta. Não queria a bermuda da Suei? Não queria? Tem outras marcas aí, né? Que eu nem digo porque eu nem conheço. Tem o quê? Tem o Nicobô, tem o Niciclone. Pronto, você não alimentou o teu corpo. Você não alimentou o teu corpo. Não fez o diabo, o bicho, vai ficar feliz com você. Pois agora a imagem que você vai ter é a dele. Fique tranquilo, né? Então a imagem que você vai ter agora é do diabo. E Jesus fala, Marcos, o seu bicho agora nunca mais vai sair de você. Vai ficar com você eternamente. Aí o que é que vai acontecer, Camila? O que é que vai acontecer? Vai passar 10 bilhões de anos. A culpa, a dor, o ferimento, os pensamentos, as coisas ruins que fez, todo o mal que ele fizeram, toda a calúnia que ele levantou, vai estar trazendo a mente dele o tempo todo e a dor do corpo queimando. Ei, sabe por que Jesus juntou a alma com o corpo? Para sentir dor. Porque a alma não sente dor, quem sente dor é o corpo. Se você se fere, não é sua alma que sente, é seu corpo. Aí já disse para você entender que eu não brinco, e foi eu que criei vocês, eu vou ser exatamente como pegar vocês. Eu vou mandar seu bicho ficar com você. Foi você que pegou, não foi? O bicho que pegou com a alma, que eu dei a vocês, e vocês serviram a ele, destruiu. Então agora a dor que eu senti esses anos todos que você ficou na terra, por perder vocês para o inferno, porque o meu desejo não era esse, o meu desejo era trazer vocês para mim, e vocês me tiraram esse desejo. Então por você fazer eu perder vocês vão sofrer a dor o resto da vida. Eternamente, nunca mais passará essa dor. Você já viu fogo queimando? Já botou a mão no fogo? Já teve queimadura? Imagina o corpo todo queimando, chega em cima Sara e o fogo volta de novo, porque o corpo ia. Sabe o que é que a gente ouve lá? Sabe o que é que ouve? Ai! Ai! O grito aqui lá é eternamente. Não tem esse negócio de dizer a culpa vai passar, a dor vai passar, vai chegar alguém aqui para aliviar. Aí Jesus disse: eu vou lá lhe fazer uma visita. Eles nem querem. Porque quando Jesus chega lá, Jesus disse: aquece o fogo. Aquece! Você já pensou uma pessoa
pessoa dentro do fogo, se queimando o tempo todo, e quando ele vê que está passando, está subindo para cima e desce de novo, desce de novo, desce de novo. E como bicho, aí isso aí é porque Jesus fala direto, o seu bicho nunca vai morrer, nunca vai acabar. E o fogo nunca vai apagar. Com ele você se afastou de mim, fez o que você queria, fez o seu desejo, a tua vontade, e com ele você vai ficar a vida toda agora. Cadê a Sueli? Cadê o Nicobus? Cadê não sei lá o quê? Cadê isso? Cadê aquilo que você tanto enfeitava no seu corpo? Lá não se vender. Se você não se converter a Jesus, você vai ver lá. Você vai virar um bicho e você vai ver o que é o Nicobus. Vai ver as marcas de roupa que você usava. Ei, vai ver a hora que você disse assim, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais seguir a Jesus, não, porque lá tem que usar calça. Porque lá tem que seguir a Deus. Porque lá tem que orar. Porque lá tem que glorificar. Jesus, o diabo diz aqui, não precisa glorificar, não. Porque lá, é lá que a gente vai sentir falta disso aqui, ó. É lá que a gente vai sentir falta. Então, Jesus, quando ele estava falando dessas coisas, ele estava lembrando, o cordeiro jamais vai compactuar com o bode. Porque Jesus, ele foi o único que nasceu do Espírito Santo, o único, que foi gerado pelo próprio Espírito Santo, viveu aqui na terra. Para quê, pastora? Para Deus provar o amor dele. Deus disse, eu enviei meu filho para tentar resgatar vocês. Porque eu não queria vocês irem para o inferno, vocês tudo estavam perdidos. E não era o meu desejo ter vocês no inferno. Eu peguei o meu filho e fiz vir em carne aqui. Coloquei aqui para eles tentar ganhar vocês. Ele pagou a dívida de vocês para que vocês pudessem ir para o céu. Pudessem ficar na direita. Mas mesmo assim, nem meu filho vindo, vocês não quiserem ficar comigo. Você já viu que Jesus fez de tudo para ele? Para nós tudo estar com ele? Jesus não quer nenhum de nós no inferno. Porque às vezes você pergunta por que Jesus veio, Jesus não podia salvar, mas Deus é o Deus justo. Ele disse, foi o homem que pecou, foi o homem que errou. Mas o inferno eu criei para o diabo, a morte, e para os anjos caídos. Eu não criei para o homem. Por isso eu vou mandar meu filho como homem para tentar resgatar esse povo e pagar o alto preço para que eles sejam salvos. Aí foi o único que morreu e ressuscitou. Ele disse agora, todos aqueles que creem em mim, eles vão morrer, mas vão ressuscitar. A gente não vai para a segunda morte, porque quem vai para a segunda morte são os bodes, aqueles que rejeitaram Jesus, aqueles que viraram as costas para Jesus, aqueles que não quiseram saber de Jesus. Aí Jesus fala aqui, você está pensando que é só um? E o mar entregou a morte que ele estava. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. Foram julgados um por um. Jesus esqueceu de alguém? Todos foram julgados. E grande sofrimento sofreu aquele povo. Lá, abram agora em... Eu já mandei abrir Mateus 10, 28? Não. Já? 10, 28, abriu agora, hein? Mateus, abre aí Mateus 10, 28. Eu acho que já abriu, né? Já abriu. Já? Já, Paulo? Abre aí agora Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, 2. 22, 12. Nós temos que abrir nossos olhos, porque o tempo está arrochando. Deus, tem um que está doido pela tua alma, e o outro também está. Pela tua alma e pelo de Alan. Como é? Luan. Só que o Luan está vacilando, viu, Luan? Você está dando os passos largos que Deus não está mudando. Volta para o caminho de pressa, viu? Volta para o caminho de pressa. Porque se você está pensando que o diabo dorme, o diabo trabalha 24 horas, viu? Ele fica procurando uma brecha sua para lhe jogar na cova. É por você botar seus pés no evangelho de vez.
Não fica procurando estar molhando o pavio, não, porque isso daí lá você não vai precisar, não, viu? Procura se consertar com Jesus, viu? Procura se consertar. 22:12. Olha aí. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entre na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática, a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Onde é que você está tendo essa informação? Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que vive, diga: vem. Aquele que tem sede, venha o que quiser, receba de graça da água da vida. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, meus filhos, que só que vai ter a árvore da vida não é os cães, não é os feiticeiros, não é os impuros, não é os assassinos, não é os afeminados. Jesus está chamando eu e você para morar no céu. Eu, Jesus, enviei meu anjo. Ele disse que enviou o anjo dele. Ele enviou para quê? Para resgatar, para salvar. E ele disse: o que você ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, ele veio para trazer vida para mim e para você. Então, só que tem esse direito, bem-aventurado é aqueles que lavam suas vestes para que tenham direito à árvore da vida. Então, eu e você tem que lavar nossas vestes todo dia. Sabe quem é nossas vestes? A nossa vida, se consertar todo dia. Porque só quem vai ficar do lado direito é aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Aqueles que abandonaram o pecado. Aqueles que abandonaram a iniquidade. Porque pessoas, Paulo, que ficou do lado esquerdo, eles nunca mais vão ter mais esse direito. Nunca mais eles vão ter mais essa chance. Nunca mais eles vão conseguir se livrar da iniquidade. Nunca mais eles vão se livrar do pecado. Hoje a pessoa pode se livrar do pecado e fica dizendo: eu não consigo, eu não posso. É bom se livrar, porque lá você vai querer se livrar e não vai poder. Lá diz que é grito de noite, dia e noite, gritando. Então Jesus está nos chamando, ele está dizendo: não é dinheiro, não é riqueza. Logo você vê tudo que é de errado, que foi jogado lá, foi jogado no lago, na fornalha. Tem uma tradução que diz que é fornalha, né? O que foram jogados na fornalha de fogo e enxofre, diz que nada pode tirar mais eles de lá. Nada pode tirar. Aí eles vão ficar, nada pode mais se livrar da iniquidade, porque hoje eu posso me livrar do pecado, sim ou não? Estou pecando, eu posso correr para Jesus, me arrepender, pedir perdão e não voltar mais a fazer. Porque tem gente que diz: eu não fiz não, mas fica tentando fazer novamente. É igual o homem quando quer pegar a mulher: não, eu não quero ela, eu não quero, mas de vez em quando está dando uma olhadinha. Eu não quero, de vez em quando está passando o olho. Aí a mulher diz: eu não faço mais isso, mas de vez em quando está pensando no que fez lá fora. Arrependimento é você ter repugna do que você fez. É você ter nojo. É você olhar da vontade de ânsia de vômito. Sabe, quando eu vou daqui para lá, eu não sou santa, não sou pecador igual você. Mas quando eu passo, eu vejo aquelas músicas, senta, aquelas músicas esculhambadas, aquilo me dá náusea, aquilo me dá nojo. Se eu pudesse, eu fosse uma autoridade, eu proibia. Porque me dá nojo. Então, se você se arrependeu do que você anda fazendo, eu e você hoje pode se arrepender. E podemos ainda ter o direito de entrar no céu. Mas naquele dia lá, a iniquidade, o pecado, as dores, o ferimento, nunca mais sairá de você. Nunca mais você vai ter a chance de se livrar daqui. Então a hora é hoje, a hora é agora. Jesus diz, aqui é onde nós lemos, e o Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve, diz: vem. Vem. E aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba da graça da água da vida. Ele está dizendo: não é forçado que você venha, se venha se quiser. Amém? Então, nosso papel é levar a palavra, é falar, é ensinar, é cuidar. Agora a pessoa
coração duro, querendo fazer o mal, isso é problema dele. Ele vai ter um encontro com o próprio diabo lá, vai virar bicho de novo. Amém, igreja? Amém. E quem já está salvo, ó, quem é limpo? Quem é sujo? Se você está tentando limpar alguém, você está se sujando, é bom você sair. É bom você se lavar. Procurar a fonte da vida novamente. Porque senão você vai se afundar. Ei, nem todo dia a maré está para peixe, amém? Tem dias que você cai no buraco, aparece alguém e tira do buraco. Mas vai ter dia que você vai procurar, não vai ter ninguém para te tirar, que vai morrer lá dentro, amém? É bom que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Enquanto a vida, a esperança, a nossa esperança é Cristo. Aquele rapaz que estava aí, ele disse que não acredita que Deus abandona ninguém. Mas é o mesmo Deus de amor aqui que diz: eu vou pegar você, vou jogar lá no lago do fogo do inferno e você vai virar bicho. É o próprio Deus. Porque já pensou a pessoa se rejeitar a vida toda, não te quiser, te humilhar, bater, excomungar, fazer de tudo, e chegar na hora de dizer: eu amo você. Sai de baixo. Jesus é amoroso, é bondoso, ele gosta. Ele disse: eu não acredito que Jesus abandona ninguém. Aí eu digo: não abandona não. Lá em Romanos está falando o quê? Que Jesus chamou lhe entregar suas próprias corrupções, seus próprios pecados, seus próprios desejos. Agora tudo que eu lhe entregar, você vai ter a consequência. Você está pensando que Jesus vai lhe entregar para você fazer o que quer e você vai ficar de boa? Depois vai vir a consequência. Sabe qual é a consequência daqueles dos corações duros? Daqueles que não se convertem ao Senhor, daqueles que não querem andar no caminho do Senhor. Aí pega ele assim: eu vou para lá mesmo, depois que eu tiver 18 anos, 16 anos eu volto. Aí volta, sabe como? Cotó-se as duas pernas. Aí agora o povo disse que buscar da igreja eu ia. Fosse por mim, eu não ia mais buscar, deixa ele Cotó lá. Se ele com as duas pernas não quis se vir, Jesus agora Cotó quer se vir? Amém? E quando vem Cotó, tem um aqui que a gente foi fazer o culto. Eu vou para a igreja, Cotó, das duas pernas. Aí não vem para a igreja, irmão, foi buscar, não vem. Quando a gente vê lá no vídeo, está ele lá, ó, só com o cotoco dançando. Só com o cotoco adorando o diabo ainda. Pastor, eu vou buscar ele, deixa aquele diabo lá, porque ele com as duas pernas não se viu. Jesus tirou as duas pernas e ele está com o cotoco em cima da cadeira de roda, dançando pro diabo ainda. Deixa aquele cotoco novo lá para o inferno dele. Não, porque tem hora que a gente se revolta. Deus dá tudo pra gente, só o fôlego de vida que dá. Já era pra gente amanhecer de joelho adorando a Deus. E tem gente que fica com juízo de xirico, pensando: porque eu tenho dinheiro, eu já não tenho. Vai trabalhar, descarado. Trabalha pra ter dinheiro. Quer dinheiro não mole. É o que? É sanitária que quer receber na boca? É pedido? Vai trabalhar. O que Jesus pagou foi porque eu e você não conseguia pagar, que era o preço da nossa alma. Ele pagou. Agora as outras coisas, uma calça, uma bermuda, uma camisa, uma comida, você tem que trabalhar, meu filho. Glória a Deus. Vai esperar cair do céu? Eu não tenho dinheiro, vou roubar. E por que não diz: eu vou trabalhar de ajudante de pedreiro? Por que não diz assim: eu vou carregar uma caçamba de entulho ali para ganhar meu dinheiro? Quer tudo não faz. Quem quer tudo não faz, quer virar vagabundo, é porque é preguiçoso. E ainda vai perder a alma pro diabo. O diabo dizer: me dá o que é que ele dá. Olha aí. Por dinheiro. Pelo amor de Deus, rapaz. Isaías vai cortar, ele não cortar o quebra-cuba, você não sabe. Nós temos que pegar a visão, tio, porque às vezes você vê uma pessoa sofrendo: ô, pastora, tadinho. Foi que ele disse pra mim: ô, pastora, tem uma velhinha lá, que a senhora arruma uma Bíblia, que eu vou levar pra velhinha. Eu digo: não, meu filho. Arruma um dia de eu ir lá falar para ela de Jesus. Se ela aceitar Jesus, eu te vai cuidar. Se ela não aceitar, ela fique lá com a velhice dela. Que a pessoa leva 80 anos ouvindo de Jesus e não quer Jesus. Aí quando está perto da cova de entrar o pé na bota, ainda quer que a pessoa vá lá. Pois é, 70. Já pensou? Aí a pessoa está boa, está com saúde, está com as duas pernas, pode fazer a obra, pode trabalhar para ajudar o reino a crescer. Aí quer vida boa. Quer andar com suei, quer ter namorada do lado. Jesus não quer, né? É muito pesado para mim. Pesado para você vai ser quando você estiver lá. Quando estiver lá, comendo fogo e enxofre, passar milhões e milhões de anos e você não ter esperança mais de nada. Ali é que acabou a esperança, não.
Porque enquanto você vive, há esperança. Glória. A esperança de você decidir o que você quer da tua vida. Eu quero o céu, eu quero o inferno. Jesus lhe oferece o céu. Só vai para o inferno quem quiser. É. Porque eu posso levar o dia todo sem comer. Se Deus não mandar nada para mim comer, eu sei que Ele não vai deixar eu morrer de fome. Verdade. Porque Moisés ficou por 40 dias em cima do monte esperando Jesus lá. O próprio Deus escreveu os mandamentos para ele descer. Morreu? Não. Agora se fosse o barulho, não, besteira, até meio-dia com fome. Eu acho que ele não vai deitar não. Pois lá no inferno só vai ter fogo para tu comer. Lá só vai ter fogo. Lá só vai ter fogo e enxofre. Para você comer, encher a pança. Ficar barrigudo lá ainda, pede pro diabo de fogo ainda. Quando pede isso ainda é fogo, nem é fumaça. Você se conserte, entre no caminho certo. Se Jesus lhe chamou, atenda o pedido de Jesus, o chamado de Jesus, porque o que Ele pode fazer com você, Ele já fez. Ele já comprou a tua alma, por dever já é dele. Mas se tu quiser dar o dele, você vai ver o que é que tu vai comer lá no inferno. Amém, igreja? Pode tirar, meu filho. O menino está agoniado para tirar.